Como é que foi a avaliação do Ceará? Se a gente tava aqui debatendo, eu e o Breno achamos que não ficou bom, não. WB tá dizendo que é um pontinho ali, ó, pra valorizar, porque era o Bahia e tudo, Parará. Como é que foi a percepção do time do Ceará sobre este empate em casa contra o Bahia? Como é o nome do príncipe do Henrique Jorge, meu amigo Guigui? Beleza, beleza? Samuel Conrado. E aí, Samuca? Fala, André, beleza, minha potência? Muito boa tarde a você, ao Wilton Bezerra, Breno Rebouças, a todos os amigos ligados aqui na Verdinha e também na TV Diário. O técnico Léo Condé, depois do empate em 1-1 com o Bahia, disse que foi um jogo equilibrado e que o time do Ceará, principalmente a sua torcida, entende o placar muito por conta das ausências que o vovô tinha no seu elenco. A gente vinha falando aqui na semana passada inteira, né? O torcedor já sabia de có e salteado só de ouvir a Verdinha dos problemas que o técnico Léo Condé tinha para aquele jogo. E aí, 2 dias antes da partida, teve a lesão do Pedro Raul, que acabou deixando ainda mais complicada a situação do vovô, que não podia contar com seu camisa 9, que vem tratando uma lesão no quadril. E aí, é uma lesão delicada, ele ficou de fora contra o Bahia e vira um ponto de interrogação até mesmo para o jogo contra o São Paulo. O vovô conseguiu abrir o marcador com um passe do Lourenço ali, encontrando o Ailon, que acabou sofrendo a penalidade. Lourenço chegou à marca de 3 gols na temporada, 2 quando a gente faz o recorte do Campeonato Brasileiro. Ele tinha feito gol recentemente, também sendo titular na equipe do Ceará, contra o Palmeiras, lá no Allianz Parque. Então, ele vem se notabilizando como este meio-campista que vem se dando ali, se colocando como um titular na equipe do vovô. Enquanto que o técnico Léo Condé vem observando outras baixas, já pensando no próximo compromisso, já que vai ter retornos importantes. Samuca. Opa. Eu fiquei intrigado com uma coisa. Disseram que esse menino Luca é um bom centroavante. Ele veio para o time do Ceará porque o Ceará só tem o Pedro Raul e ele seria uma boa solução em caso da ausência do Pedro Raul. Se falou tanto disso e de repente o Ailon, me diga uma coisa, ele é pior do que o Ailon como centroavante ali na função? Ou ele estava contundido ou não foi utilizado porque não está à altura? O que diabo é isso? Foi por opção técnica mesmo. Mas quer dizer, falaram tanto do valor da contratação, que o Lucas seria bom de bola. Eu vi muita gente que conhece o rapaz dizendo que se trata de um bom jogador, vai ter oportunidade, você vai ver. Então, me disseram isso, me alertaram. Aí num jogo que o Pedro Raul não está, ele coloca um Ailon, que não é falso, um 9, não, ele é totalmente ausente da função, de fazer alguma coisa, sofreu pênalti. Vão bem dizer, boa atuação, sofreu pênalti, porque aqui tudo é assim, entendeu? Aí eu não entendi o Lucas. Então, é bom de bola, resolve, foi uma boa aquisição. Pois enfim, até o que se pode dizer. O técnico Léo Condé, ele respondeu sobre isso na coletiva e nós vamos ouvi-lo agora, Wilton, para poder endossar ainda mais essa discussão, porque o Léo Condé falou da ausência do Pedro Raul e também já falando do porquê utilizou o Ailon no ataque alvinegro. Foi no penúltimo treino, né? O Pedro fez a semana toda normal e treinou o penúltimo treino, que foi de ajuste tático mesmo, e sentiu no finalzinho um lance e de uma certa forma nos surpreendeu, sim, até porque a gente já estava com a equipe bastante mexida, né? Então a escolha pelo Ailon foi nesse sentido. O Ailon é o jogador que jogou os últimos jogos, com exceção do Vasco. Então, já que já tinha uma equipe bastante mexida, eu fiz a opção pelo Ailon para não mexer ainda mais, né? Daqui a pouco a gente ia mandar a campo de 8 atletas que nesse recorte recente não sejam titulares. Então, por isso que a gente fez a opção do Ailon, que também já fez essa função várias vezes com a gente, e mais uma vez se movimentou ali, sofreu pênalti, né? Incomodou a saída de bola. Tá aí, o Léo Condé falando do Ailon, a escolha dele. Mas interessante, nem durante o jogo. Se ele não quisia de início porque já mexeu demais na equipe, nem durante a partida ele tira o Ailon e não bota o jogador. Então eu vou dizer uma coisa, que contratação foi essa então? Né? O que é que se pode esperar do time do Ceará em termos de ataque? O que é que vão fazer ainda, de fato, Paulo Baia, Rodriguinho, Luca? Quer dizer, tem ou não tem opções? Ganhou ou não ganhou opções? Porque o que sempre se disse foi isso. O treinador olha para o banco, não tem opções. Mas vem contratação por aí. São essas as contratações? Quer dizer, é difícil, né? Não, quis mexer porque já tinha mexido demais. Sim, mas de qualquer forma, o jogador da função. Porque o Ailon, porque sofreu o pênalti, pronto, é o herói, é o melhor do jogo. Não entendi, sinceramente, essa daí não. Mas tudo bem. Sinta-se à vontade.
Não, pois é, aí o Wailon foi o titular e sofreu essa penalidade. O próprio Léo Condé ressaltou isso em mais de uma ocasião na coletiva de imprensa, que o Wailon foi importante não só por ter feito essa pressão na defesa do Bahia, que conseguiu ir muito bem, principalmente no primeiro tempo, mas acabou que no segundo tempo, com as mudanças do Rogério Ceni, isso acabou que tendo um pouco mais de dificuldade do Ceará, principalmente no lado direito defensivo, quando o Sanabria começou a descer por ali, foi fazendo um problema a mais para a equipe alvinegra, que acabou culminando no gol, né? Na jogada do Sanabria, o Everton Ribeiro, o gol do William José. O Vovô, que agora está na 11ª colocação com 28 pontos somados e mais uma vez jogando dentro de casa, numa sequência de 7 jogos, tem apenas uma vitória com a presença do seu torcedor, André. Essa questão do Luca, ela é pertinente, é um jogador que foi contratado para ser utilizado e que até aqui não jogou. Se o Pedro Raul, que era o centroavante titular, não estava à disposição, poderia ter entrado pelo menos no decorrer da partida. Mas qual foi, Breno, o maior motivo, assim, o maior pecado que o Ceará cometeu nesse jogo, para não ter tido ofensivamente a eficácia necessária, para não ter saído com o resultado? Acho que até no lance do gol do Bahia, é um lance bem ajustado, estava em posição legal, claro, mas a linha de impedimento do Ceará talvez não foi bem executada, né? Tivesse ali uma atençãozinha, questão de um segundo, um passozinho para frente, você teria evitado o gol. Qual foi o maior pecado pro Ceará não sair vitorioso contra o Bahia? Olha, eu acho que de fato a escolha do Wailon para ser o homem centralizado não funcionou porque ele não conseguia ter a velocidade que era necessária quando o Ceará recuperava a bola. E o Ceará fez muito desarme, fez muita interceptação, mas aí quando lançava, quando era pelo meio, o Paulo Baia e o Galeano realmente não conseguiram, como disse o Wilton, se sobressair, mas muitas vezes a bola era lançada pro Wailon, porque ele ficava um pouco mais projetado à frente. E ele não conseguia botar na frente, ele não conseguia na disputa ali no pé de ferro ganhar, ele não conseguia ter, pelo menos prender a bola no ataque. E quando você chegava ali, quando os laterais tentavam chegar ali perto da grande área para buscá-lo, não é a mesma coisa de você ter um cara como o Pedro Raul, que é de fácil visibilidade, que quando a bola chega, vem pelo alto, ele consegue disputar e geralmente ele ganha do zagueiro. Ele pode não cabecear direto pro gol, mas ele segura, ele sustenta, ele faz parede. Faz falta, você não tem um cara como o Pedro Raul, mesmo não estando fazendo gols, faz falta porque ele consegue manter a bola por um tempo ali no campo de ataque, para dar tempo que os pontas possam passar, para que eles possam receber, para dar tempo que alguém encoste. O Wailon não, ele perdia a bola muito rapidamente. Acho que o Ceará realmente tentava fazer pressão e conseguiu roubar a bola perto da grande área algumas vezes. A Duvina, por exemplo, o exemplo claro de que o Ceará tentou no começo e no final da partida pressionar a saída de bola do Bahia, mas faltou qualidade mesmo, especialmente na hora em que o time ia concluir. Eu não lembro de uma defesa mais difícil do goleiro do Bahia, não consigo lembrar. As grandes defesas realmente foram do Bruno, e acho que o Wailon não conseguiu cumprir esse papel que disse o Léo Condé na coletiva. Muito embora, na hora da penalidade, ele tava... A grande questão é que o zagueiro não disputou a bola, foi só no corpo dele, para derrubá-lo. E foi o que ele fez, talvez, de mais importante no jogo. O Wailon realmente, eu acho que não conseguiu encaixar por ali, muito embora no ano passado foi o lugar onde ele se saiu melhor, jogando pelo centro. Mas como esse ano ele não tem posição fixa, a gente já viu o Wailon jogando pela direita, pela esquerda, pelo meio, como segundo atacante, eu acho que até para ele é ruim. Quando você não tem uma sequência num só lugar, numa só posição, sabendo o que você vai fazer para aprimorar, eu acho que ele acabou não ficando especialista em nada. Acho que um jogador útil em vários momentos, mas para essa partida eu concordo com o Wilton. Acho que ele teria que ter começado com o Luca, porque foi quem veio para ser o substituto do Pedro Raul. Eu acho que era a partida para dar confiança ao jogador, para colocá-lo, para a gente ver como é que ele funcionaria. Não foi essa a escolha do técnico Léo Condé, e eu acho que o Ceará sentiu falta de um jogador de referência da posição, de um cara realmente que seja como primeira função ser o homem referência, e acho que mesmo roubando muita bola, a ligação pro ataque, a velocidade que o Ceará quis imprimir não funcionou. Nesse contexto, faria mais sentido ainda a presença do Luca, né? Porque ele é esse cara, ele é pra ser esse cara. Faria muito mais sentido. Eu também não entendi. Quando eu soube que o Pedro Raul não ia jogar, eu imaginei que seria o Luca. Mas aí quando sai a escalação, a gente vê que tá lá o Wailon. Eu falei, pô, você tem um cara que veio, que é centroavante, que é da posição, e que no Internacional, quando ele saiu, muitos torcedores até falaram que o Inter não devia ter liberado, que é um cara que quando entrou ano passado muitas vezes foi bem e tal. Achei que seria a partida de estreia dele, e não aconteceu. É muito difícil a gente entender, muitas vezes, as explicações dos treinadores. Eu observo, sinceramente, algumas alterações e as justificativas que não me convencem em absoluto. Então o jogador não tem condição, não tá com essa bola toda. Então não é bem o que falaram. Porque tecnicamente,
um jogador, dizem, o Lucas, é um centroavante até, que sai mais para os lados, tem facilidade de sair de marcação. Disseram um bocado de coisa, eu até li. Eu digo, pô, então o Ceará conseguiu realmente o reforço que ele precisava. Aí você insiste com o Ailo, que sai durante o jogo. O Ailo, na verdade, é sempre aquele jogador que muitas vezes foi até neutro. Muita gente, não, você foi muito, digamos, virulento nas... Eu me lembro quando se falava aqui em renovação de contratos, eu fui contra um bocado de contratação por achar que o time do Ceará merecia um nível maior. Um nível maior de valores, sabe? Me refiro a jogadores. Não pode ficar com um jogador que apenas faz mais ou menos o trabalho. E depois tem uma história, não, foi bom porque flutuou. Eu acho que quem flutua não é jogador, não. Quem flutua é outra coisa. Você falou aí sobre valores, sobre melhores valores. Ah, meu amigo, se eu falar pra você que aumentou, viu, senhor Bezerra? Que acumulou, tá melhor ainda, Breno. Tá batendo na... Ó, quase 50 milhões. Quase 50